Prova de Matemática, Enem PPL 2022. Prova de Matemática, questão 136. Vamos ao enunciado. Como sempre, eu recomendo, e isso vale no dia da prova do Enem, que vocês façam o que eu chamo de PLC, tá bom? Primeira leitura cuidadosa do enunciado. Vamos lá então. Uma faculdade oferece 2 cursos diferentes na área de humanas. Tinha que começar por isso, né? É uma perseguição. Vocês vão dizer que é encomendado, mas não é. É só a primeira questão. O Enem me trollando já no início da minha live. Para um aluno ingressar nesses cursos, o vestibular contém questões objetivas e uma redação. E a nota final do candidato é a soma dessas notas utilizando o seguinte critério de pesos. Questões objetivas, peso 1 para o curso 1 e peso 1 para o curso 2. Beleza, mesmo peso 1 para os 2 cursos. Redação, peso 2 para o curso 1 e peso 3 para o curso 2. Certinho? Beleza. Um candidato que concorre aos 2 cursos obteve nota X nas questões objetivas e nota Y na redação. Até aí tudo bem. Para analisar sua nota para o curso 1 e para o curso 2, o candidato representa sua nota como um produto de matrizes. Olha aí você que diz que não cai matrizes no Enem, já está enganado. Está enganado. Em que a matriz A representa os pesos e a matriz B contém as notas obtidas pelo candidato. Você observa que as próprias 5 alternativas já sugerem isso, né? A primeira matriz representando os pesos e a segunda matriz representando as notas X e Y desse candidato. A matriz resultante AB é uma matriz coluna, em que na primeira linha tem sua nota final para o curso 1 e na segunda linha a nota final para o curso 2. Nessas condições, qual representação algébrica gera o resultado final desse candidato nos 2 cursos? Muito bem, gente. Vamos, antes de mais nada, lembrar do seguinte. Toda vez que vocês forem realizar um produto de matrizes, uma multiplicação de matrizes, tá? Produto de matrizes, vocês têm que lembrar do famoso LICO. LICO. O que significa isso? Por que vocês têm que lembrar do LICO? Porque LICO é sinônimo de linha vezes coluna. Linha vezes coluna. As linhas da primeira matriz multiplicam as colunas da segunda. Tá bom? Linhas da primeira multiplicam as colunas da segunda. Se você entendeu o enunciado da questão, você entendeu que para calcular a nota de qualquer candidato, e especificamente desse, em relação a cada um dos cursos, você precisa multiplicar as notas pelos pesos. Em um produto de matrizes, porém, como você vai multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda, e nesse caso vai ser uma coluna só, e essa coluna só vai ter primeiro a nota X nas questões objetivas e depois a nota Y na questão de redação, tá certo? Você vai ter que fazer o que a gente chama de soma de produtos, somatório de produtos. Você pode escolher se você quer falar soma ou se você quer falar somatório. Fato é que, e vamos primeiro escrever por extenso, para o curso 1, tá certo? Vamos chamar de 1 aqui, usando o numeral romano. Para o curso 1, as questões objetivas têm peso 1 para o curso 1, e a redação tem peso 2 para o curso 1. Se esse candidato teve nota X, notas, vamos representar aqui, notas. Esse candidato teve nota X nas questões objetivas. E teve nota Y na redação. O cálculo para o curso 1, o cálculo do seu score para o curso 1, vai ser igual a X, o seu resultado nas provas objetivas, vezes o peso das objetivas para o curso 1, ou seja, vai ser 1 vezes X, e em seguida 2, que corresponde ao peso da redação também para o curso 1, vezes a nota Y. 1 vez X mais 2 vezes Y. Tudo bem? Isso é o que a gente precisa fazer, é a operação que a gente precisa realizar para poder realizar o cálculo, para poder fazer o cálculo da nota desse candidato
no curso 1, o resultado desse candidato para o curso 1. Já para o curso 2, você vai observar os pesos. Esse candidato tirou Y, é isso? Tirou X nas objetivas e Y na redação, melhor dizendo. No curso 2, vamos mudar de cor aqui que vai ficar melhor. No curso 2, deixa eu pegar esse verdão aqui. As questões objetivas têm peso 1 também. E a redação tem peso 3, certo? Tudo isso valendo para o curso 2, certo isso? Consequentemente, então, o resultado para o curso 2 vai ser a mesma nota X que esse candidato tirou nas objetivas, mais uma vez multiplicada por 1 vezes X. Só que dessa vez, como a redação tem peso 3, você vai multiplicar a nota Y que ele tirou na questão da redação por 3. Você vai ter 1 vezes X mais 2 vezes Y no curso 1, você vai ter 1 vezes X mais 3 vezes Y no curso 2. Você observa que quando você representa dessa forma os resultados para o curso 1 e para o curso 2, de certa forma, você já está antecipando a construção das matrizes em questão. Pelo simples fato de que no mundo das matrizes você multiplica linhas da primeira matriz por colunas da segunda matriz. Nesse caso, a segunda matriz vai ter uma coluna só. E essa coluna vai ter como elementos os valores X e Y que correspondem às notas desse candidato, respectivamente, nas objetivas e na redação. Então, no momento que eu represento as coisas desse jeito, eu já estou enxergando, gente. Imediatamente eu já estou enxergando quem são os 4 elementos da minha primeira matriz. Observa aqui. Os 4 elementos da minha primeira matriz são os 4 coeficientes que eu obtenho quando eu estruturo as coisas dessa forma. E, portanto, a minha primeira matriz só pode ser, observa, 1, 2, 1 e 3. Essa matriz terá suas linhas multiplicadas pela coluna única da matriz, cujos elementos são X e Y. E aí você observa o que acontece se você multiplicar a primeira linha dessa matriz pela coluna única. Primeira linha, primeiro vezes primeiro, 1 vezes X, segundo vezes segundo, 2 vezes Y. 1 vezes X mais 2 vezes Y. Fechou, empatou com o cálculo do curso 1. Em seguida, você vai ter segunda linha vezes coluna única. 1 vezes X mais 3 vezes Y. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. 1 vezes X mais 3 vezes Y empata com o nosso cálculo do curso 2. E, portanto, nesse momento você acabou de identificar 1, 2, 1, 3, XY como sendo a alternativa, o produto de matrizes que corresponde à resposta certa. Nesse caso, a resposta certa só pode ser a da letra B. Brasil! Que outra live no Instagram tem vinhetas de transição de uma questão para outra, gente? Hein? Que outra live? Pensem comigo. Pensem comigo. Qual é a outra live que tem vinheta de transição? Nenhuma. Você sabe que não existe nenhuma. Você só encontra isso no Estude Matemática. Você está comigo acompanhando a correção do Enem PPL 2022. Aqui está escrito 2020 porque eu errei, mas o Enem PPL 2022, prova de matemática para pessoas privadas de liberdade, segunda aplicação do ano de 2022. Se você quiser conhecer a programação completa da missão Enem do Estude Matemática, que começou ontem, teve lançamento na quarta-feira, mas começou ontem com as primeiras 2 lives, hoje mais 2, eu saio daqui e vou para o YouTube, estude.link/Enem. Você vai encontrar a programação preliminar e, inclusive, ainda hoje eu já devo atualizar com a programação da semana que vem, tá certo, gente? E também com links para que vocês possam baixar o PDF de cada uma das aulas, enfim, vai ser uma programação bem completa, tá? Com muitas atividades gratuitas e algumas atividades pagas, tá? Inclusive a primeira delas já está disponível para que vocês comprem ingresso no sábado que vem, não amanhã, mas no próximo sábado. Eu vou resolver uma prova inteira do Enem no Google Meet, apenas para um pequeno grupo de alunos interessados em arrebentar verdadeiramente no Enem e contarem com a minha ajuda, tá certo? Essa é a ideia, portanto fica o registro. Beleza pura? Se tá bom para vocês, tá bom para mim também. Vamos à próxima questão. Questão de número 137.
Enem PPL 2022, os aeroportos apresentam regras rígidas para despacho de bagagem. No caso de embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobravam até 2017 por unidade de bagagem despachada, limitada a 23 quilos por passageiro. Nos voos nacionais, tá, gente? Nos internacionais é mais que isso. Uma pessoa irá viajar com uma única mala. Como não quer pagar por excesso de peso e dispõe em casa de uma balança de pêndulo que apresenta um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto que nela for verificada, conferirá qual a massa de sua mala antes de ir para o aeroporto. Tá vendo? Numa balança que pode dar um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto. Tudo bem? O valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser... Muito bem, gente. Pensem comigo por um instante. Vocês têm uma balança em casa. Quando vocês colocam objetos para pesar nessa balança, essa balança apresenta um erro máximo 8% maior do que o peso de fato daquele objeto. Certo isso? Muito bem. Então, pensem comigo por um instante, tá? Vocês têm 23 quilos por passageiro. Deixa eu destacar algumas informações importantes aqui do enunciado. 23 quilos por passageiro, tá bom? Essa balança apresenta um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto, tá bom? O que eu quero saber é o valor máximo em quilograma indicado em sua balança, certo? Olha só. Eu vou considerar que 23 quilos, 23 quilogramas correspondem a 100% do peso que eu posso transportar, ou da massa, né, da bagagem que eu posso transportar, da única bagagem que eu vou transportar nessa viagem, sem pagar excesso de peso. Porém, a minha balança apresenta um erro máximo de 8% a mais, certo isso? 8% a mais. A partir daí, eu tenho duas alternativas. A primeira delas é calcular o peso máximo ou a massa máxima que a minha balança vai indicar com erro e tudo. Então eu posso dizer basicamente que eu estou em busca de um valor X que representa 108%, 108% do valor correspondente à massa máxima, no caso da minha bagagem. Ou ainda você pode preferir, tanto faz, tá, gente? Tanto faz na real. Você pode preferir dizer que 23 quilos continuam representando os nossos 100%, mas que você está em busca de um certo valor E, vou chamar E de erro, tá bom? Que corresponde aos 8% dessa massa de 23 quilogramas. Eu, particularmente, prefiro a segunda alternativa pelo simples fato de que eu estou trabalhando com uma porcentagem menor, 8%. E aí, nesse caso, basta eu calcular 8% e em seguida somar os 23 quilos que correspondem à massa de fato máxima, né? Que é tolerada, nesse caso, sem que haja a cobrança de bagagem adicional, né? Ou de um valor adicional para que a bagagem seja despachada, certo? Mas você também pode fazer pelo 108% e vai chegar direto no resultado. Se eu fizer por aqui 23 quilos e 100%, eu vou chegar à conclusão de que este valor E é igual, regra de 3, a 8 vezes 23 dividido por 100. 8 vezes 23 dividido por 100, tá certo? 8 vezes 23, de cabeça. 8 vezes 20, 160. 8 vezes 3, 24, mais 160... 200 e... É isso mesmo? Não, vamos lá. Espera um pouquinho. 8, 23 quilos. É isso aí mesmo, tá certo? Muito bem, vamos de novo. 8 vezes 2, 16, 160. 8 vezes 3, 24. 160 mais 24, 184. 184 sobre 100, portanto, corresponde ao meu erro, e esse erro será 184 sobre 100, bem fácil de fazer, de 1,84 quilogramas. Tudo bem? 1,84 quilogramas. Só que esse é o erro, tá, gente? E ainda bem que não tem 1,84 para você marcar. Significa, então, que o valor máximo indicado na balança, certo? Valor máximo, vamos escrever aqui, valor máximo indicado na balança
assumindo que esse é o erro indicado, agora sim, indicado na balança, tá certo? Vai ser de 23 quilos mais 1,84 quilos, o que resulta em 24,84, tô com o mundo da lua hoje, né? 24,84, agora sim, quilogramas, 24,84 quilogramas. É a resposta que você encontra na letra D, Dinamarca. Se você tivesse calculado aqui, 23 quilos está para 100%, assim como X está para 108, você teria chegado direto em 24,84, mas talvez essa conta fosse um pouco mais complicada de fazer, tá bom? Você também poderia ter feito, nesse caso aqui, uma aproximação do tipo 23 quilos correspondem a 100%, 2,3 quilos correspondem a 10%, 1,15 quilos correspondem a 5%, e aí você vai somando, sabe, 5% mais 1%, mais 1%, mais 1% para chegar em 8%, mas nesse caso acaba dando mais trabalho do que o necessário. Tá? Aqui fazendo 8 vezes 23 fica bem fácil, ainda mais que o denominador é 100, essas contas que envolvem percentual 100% como referência, normalmente são contas fáceis de fazer justamente por causa disso, porque o denominador tem essa particularidade de nos ajudar a chegar no resultado um pouco mais rápido, tá certo, gente? Desculpe os garranchos aí, eu tô meio fora de forma, essa é a verdade. Eu recomecei ontem essas soluções aqui, essas correções de questão, tá? E tô embalando, tô me adaptando de novo, tá certo? Mas agradeço muito a presença de vocês e quero mais uma vez reforçar, essa é a correção Enem PPL 2022 da prova de matemática, pessoas privadas de liberdade, segunda aplicação do ano passado. Se você quiser saber mais a respeito do que está acontecendo aqui, visite estude.link/Enem, eu coloquei no comentário fixado. Estude.link/Enem, esse é o link que você tem que visitar para poder saber qual vai ser a programação. Mas tem live todo dia, 2 lives por dia, a menos que o meu horário, por algum motivo, esteja comprometido. Beleza? Questão 138, vamos que vamos. Essa é bem boa. O diabetes mellitus é uma doença crônica. O Enem nos cansa, tá, gente? Mas a gente lê as coisas porque vira e mexe no meio desses enunciados enrolados, a gente encontra informações importantes. Mas na maioria das vezes, quando a gente detecta que a informação não é importante, a gente só lê sabendo que não vai ler de novo. Beleza? O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos destina-se ao cadastramento e acompanhamento. Ah, sério? Cadastramento e acompanhamento destina-se ao cadastramento e acompanhamento. Muito bom, obrigado, Enem. De portadores de hipertensão arterial ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Claro, puxando a brasa para o lado do governo, como sempre. A tabela mostra o número de pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2, a forma mais grave da doença, distribuídas pelas macro-regiões de saúde de Minas Gerais em 2012. Você não vai ler esse enunciado de novo, prometa para mim. Você não vai ler esse enunciado de novo. É absolutamente dispensável. Tudo o que você acabou de ler, os dados importantes mesmo, estão na tabela. Macro-região de saúde, número de portadores de diabetes mellitus tipo 2, os dados estão desordenados, como vocês podem ver, e isso normalmente já é um indicador de que vai ser uma questão de medida de tendência central. Eu nem li o resto do enunciado, mas isso sugere porque a lista está desordenada, tá certo? A mediana, olha aí, o que eu falei para vocês? A mediana, eu disse mediana, não é média, é mediana. Do número de portadores de diabetes mellitus tipo 2, das macro-regiões de saúde de Minas Gerais é. Primeira coisa que você vai combinar comigo que você vai fazer se você tiver que resolver uma questão de mediana, tá, gente? É contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 observações, são 13 números na minha lista. Se são 13 números na minha lista, eu observo. Ímpar. 13 é um número ímpar. Se 13 é um número ímpar, você vai lembrar que mediana é quem está no meio.
no meio. Mas não é no meio qualquer. É no meio do quê? É no meio da lista ordenada. Então, essencialmente, o que o Enem está propondo que você faça aqui é demonstrar que você é capaz de ordenar essa lista. Simples assim. O Enem quer saber se você tem essa habilidade, capacidade de colocar esses números aqui em ordem, ou crescente, ou decrescente, certo? E a partir daí identificar quem está no meio. Se são 13 números, gente, eu quero que vocês me digam no chat, por gentileza, para eu saber se vocês ainda estão com sinais vitais em ordem. Me digam, por gentileza, se são 13 números, qual é o número que está no meio? Qual é o ordenamento do número que está no meio? Qual é o índice do número que está no meio de uma lista que tem 13 números? Tempo! Qual o ordenamento do número que está no meio, bem no meio de uma lista com 13 números? Estou aguardando, tem um delayzinho mais severo, né? Bem maior do que nas outras propriedades. O Jorge já está dando a resposta, não é a resposta que eu quero, só quero saber qual é o índice do número. Falou Kaique, falou NPC, falou Monique, falou não, Gomes, é um número ímpar. Quando o número é ímpar de termos, existe termo central, não é 6 e 7, tá certo? Luiz Tramontini, Ana Cruz e Santos, Léo Paris e Rob, sétimo, todos vocês acertaram. Uma salva de palmas para quem acertou. Salva de palmas para quem acertou. Sabe o que você faz para saber quem está no meio de uma lista que tem um número ímpar de observações, um número ímpar de termos? Você soma 1 ao número de termos e divide por 2, nessa ordem. Soma 1, divide por 2, tá bom? 13, soma 1, 14, divide por 2, dá 7. Ou seja, eu quero saber quem é o sétimo da lista. Tudo bem? Sétimo da lista. Não esqueça desse detalhe. Soma 1 e divide por 2. 13 mais 1, 14, divide por 2 dá 7. Se você tem o sétimo termo, você tem 6 antes e 6 depois. 7 mais os 6 que vem antes, né? O sétimo, né? Um termo mais os 6 que vem antes são 7, mais os 6 que vem depois são 13. E assim você liquida a fatura. Olha só o que eu vou fazer agora então. Eu vou ordenar essa lista só até o sétimo termo, cabeção. Você não precisa dos outros. Se você chegar no sétimo, tiver farinha no saco, bala na agulha, confiança no taco, você já matou a charada. A questão já está liquidada. Vamos juntos então? Primeiro da lista, vamos começar pelo menor de todos aqui. O menor de todos aqui, eu tenho alguns números com 2 dígitos, né? 36, 45, 86, 47 e 39. O menor deles é o 36. Então já vou escrever aqui, 36. É o primeiro da lista. Em seguida, 39 é o segundo da lista, 39, certo? Depois disso, 45 é o próximo da lista. Na sequência, 47 e, finalmente, 86. Porque 86 é o quinto número com 2 dígitos da minha lista. Vocês lembram, né? Eu preciso só ir até o sétimo. Eu já estou no quinto, faltam só mais 2. Entre os números de 3 dígitos restantes, observa, 714, 186, 448, 460, 255, 110, 153, 128. Dentre todos esses que eu vi, o menor é o 110. Então é o sexto da lista, 110. Certo? E finalmente, agora vem o grande momento do esporte, tá? Finalmente, o próximo número que eu encontrar aqui na ordem crescente dos números apresentados vai corresponder à minha mediana. Tudo bem? Vai corresponder à minha mediana, 714, 186, 448, 460, 255, 153, 128. O 128 que eu acabei de encontrar aqui, gente, representa, sabe quem? O sétimo da lista representa, portanto, o valor que corresponde à minha mediana. E você, sabendo que é 128 o valor da mediana, olha para 5 alternativas e marca sem medo de errar. Letra C, Canadá. Ah, mas se fossem só 12, se não tivesse esse 714 aqui em cima e fossem só 12, aí você faria, nesse caso, a média aritmética dos 2 centrais.
12 divide por 2 dá 6, mais 1 dá 7, você vai fazer a média aritmética do sexto e do sétimo. E olha que maldade do Enem, hein? O Enem botou 110 na letra A, para quem se atrapalhou e pegou o sexto ao invés do sétimo. E o Enem botou 119 na letra B, vocês entendem por quê? Porque 119 é a média aritmética entre os 110 e os 128. Mas que maldade! É pênalti, senhoras e senhores. Não se faz isso com as crianças, o Enem faz, tá bom? Então lamento informar vocês, o Enem tem dessas coisas. A gente tem que estar sempre muito atento para não cair nessas armadilhas. Você está acompanhando a correção de 5 questões da prova do Enem PPL 2022. PPL significa Pessoas Privadas de Liberdade. É a segunda, ou atualmente terceira aplicação do Enem que acontece todo ano. A primeira delas, a prova regular. A segunda delas, a prova digital. A terceira delas, a prova Enem para pessoas privadas de liberdade e também para pessoas que, por algum motivo, conquistaram na justiça o direito de fazer a prova na sua segunda aplicação. Se você quiser saber mais sobre a missão Enem 2023, visite estude.link/Enem. Nesse link vocês vão encontrar a programação, vocês vão encontrar tudo que eu estou fazendo aqui e que vou seguir fazendo ao longo dos próximos dias até as vésperas da prova do Enem. Esse mesmo link aqui também está no comentário fixado que eu coloquei, eu mesmo aqui comentei e coloquei o meu comentário fixado para vocês. Muito bem, essa foi a questão 138. Se vocês estiverem prontos, eu também estou. Vamos para a questão 139. Que questão bem nojenta essa aqui. Que questão nojenta. Vamos lá, penúltima de hoje aqui no Instagram. A classificação de um país no quadro de medalhas olímpicas deve-se primeiro ao número de medalhas de ouro que o país conquistou. Então, medalhas de ouro é o primeiro ponto. Em caso de empate no número de medalhas de ouro, passa a ser considerado o número de medalhas de prata. E, por fim, o de medalhas de bronze. O quadro de medalhas a seguir apresenta os países classificados do 9º até o 11º lugar nas Olimpíadas de Londres, realizadas em 2012. Então tem aqui a matriz, com Hungria, Austrália e Japão nas linhas, respectivamente em 9º, 10º e 11º lugares, e ouro, prata e bronze nas colunas. Nessa Olimpíada, o Brasil obteve 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 9 de bronze, classificando-se em 22º lugar no quadro geral de medalhas. Supondo que o número de medalhas dos demais países permaneça inalterado, qual o número mínimo de medalhas que o Brasil deveria ter ganhado a mais? Olha bem, eu vou sublinhar coisas aqui, tá, gente? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, cara. É muita maldade. É sempre muita maldade. Então, observe. Número de medalhas dos demais países permanece inalterado. Essa é a primeira informação importante. Segunda informação importante, qual o número mínimo de medalhas que o Brasil deveria ter ganhado a mais? Ter ganhado a mais nas Olimpíadas de Londres, a fim de ficar exatamente na 10ª posição. Nem mais, nem menos, exatamente na 10ª posição. Tudo bem? Exatamente na 10ª posição. Então vamos lá, antes de mais nada, vamos levar em consideração a seguinte observação. O Brasil ganhou ouro, prata e bronze, certo? Especificamente, o Brasil ganhou 3 medalhas de ouro, ganhou 5 medalhas de prata e ganhou 9 medalhas de bronze. Tá certo? Primeiro momento, vocês poderiam pensar assim, olha, se eu fizer o Brasil, que tem 3 medalhas de ouro, saltar de 3 para 8 medalhas, pensem comigo. Se eu fizer o Brasil saltar de 3 para 8 medalhas, certo? De 3 para 8 medalhas de ouro. Você pode pensar comigo rapidamente, resolvi meu problema. Se o Brasil saltar de 3 para 8 medalhas de ouro, vai passar o Japão, vai passar a Austrália e, consequentemente, vai ficar em 10º lugar. A Austrália vai cair para 11º e o Japão vai cair para 12º. Mas tem um problema esse raciocínio. Que questão maldita, Ai, que raiva me dá, cara. Tem um problema.
Se você levar o Brasil para 8 medalhas de ouro e mantiver as 5 medalhas de prata que o Brasil não vai ter alteradas, segundo o enunciado dessa questão, nesse primeiro momento, assim como os demais, se você mantiver essas 5 medalhas de prata, o Brasil assume a 9ª colocação e não a 10ª. Pensa comigo. Por quê? A pergunta é, por que se o Brasil pular de 3 para 8 medalhas de ouro, o Brasil pula para a 9ª colocação e não para a 10ª? Quero ver no chat. Tempo. A pergunta é por que o Brasil, se pular de 3 para 8 medalhas de ouro, salta para o 9º lugar e não para o 10º? E não para o 10º. Pensem comigo por um momento. Pensem comigo por um momento. 20, Pedro 06, porque a Hungria tem menos medalhas de prata. Como é bom trabalhar com gente inteligente. Atenção, Pedro sentenciou e Pedro está absolutamente correto. Se o Brasil pular para 8 medalhas de ouro, vai continuar com 5 medalhas de prata. E com 5 medalhas de prata, o Brasil ultrapassa a Hungria. Empata em ouros, mas ganha em pratas e, consequentemente, assume o 9º lugar da Hungria, que passa para 10º, assim como a Austrália para 11º e Japão para 12º. O que significa que passar para 8 ouros não é uma boa ideia. Você vai ter que fazer o Brasil passar para 7 ouros. E para garantir que o Brasil consiga exatamente a 10ª posição, conforme está exigido no final do enunciado, você não vai ter que trabalhar só com ouros, você vai ter que trabalhar com ouros e com pratas e talvez até mesmo com bronzes. Por enquanto, se o Brasil pular para 7 ouros, mas continuar com as 5 pratas, o Brasil certamente fica atrás do Japão. Vocês concordam? O Brasil fica atrás do Japão. Porque o Japão tem 14 pratas. E o Brasil, nesse caso, ficaria só com 5. Certo? Se você fizer o Brasil pular para 14 pratas, passar de 5 para 14 pratas, o Japão continua na frente porque tem mais bronzes, 17 bronzes. Se você fizer o Brasil pular para 15 pratas, de 5 para 15, o Brasil passa o Japão. Mas se o Brasil passar o Japão, o Brasil assume a 11ª colocação e não a 10ª. Para assumir a 10ª colocação, o Brasil tem que superar a Austrália. Agora pensem comigo, para superar a Austrália, seria suficiente o Brasil sair de 5 pratas para 16 pratas? Pensa comigo. Se o Brasil sair de 5 para 16 pratas, continuando com 9 bronzes, ainda assim não vai superar os 12 bronzes da Austrália. O que significa que o Brasil entraria na 11ª colocação e não em 10º. Você chega junto comigo à conclusão, nessa questão medonha do Enem, que para o Brasil conseguir superar a Austrália e ficar exatamente na 10ª posição, o Brasil tem que superar a Austrália no número de medalhas de prata. E para o Brasil superar a Austrália no número de medalhas de prata, o Brasil tem que sair das atuais 5 medalhas e passar para 17. Observe que nesse momento, se o Brasil tiver 7 ouros e 17 pratas, o Brasil vai empatar com a Austrália nos ouros, mas vai superar a Austrália nas pratas, o que significa que o Brasil vai conquistar a 10ª colocação, mas certamente não vai ultrapassar a Hungria, que está em 9º, pelo simples fato de que a Hungria tem uma medalha de ouro a mais. O que significa, portanto, que para que o número de medalhas dos demais países permaneça inalterado, o número mínimo de medalhas que o Brasil deveria ter ganhado a mais, para ficar exatamente na 10ª posição, vai corresponder à soma dessas duas variações. Ouros, de 3 para 7. De 3 para 7 ouros, são 4 ouros a mais. Vocês concordam? Em seguida, pratas. De 5 para 17. De 5 para 17 são 12 pratas a mais.
E se vocês somarem 4 ouros, agora sim, mais 12 pratas a mais, se vocês somarem essas duas variações, vocês vão chegar à conclusão de que o número mínimo de medalhas que o Brasil deveria ter ganhado a mais é igual a 16 e, consequentemente, a resposta certa é a que você encontra na letra D. Dinamarca. Que questão medonha, cara. Medonha. Sabe por que é medonha essa questão? Porque a primeira impressão, o primeiro impacto que a pessoa vai ter aqui vai ser dizer o seguinte: o Brasil tem que superar a Austrália, então tem que ir para 8 ouros. E aí ele vai pensar que para ir para 8 ouros são 5. E aí não tem 5 entre as 5 alternativas, o cérebro dele trava, ele não consegue mais sair dessa questão. Certo? E aí em seguida ele vai pensar assim: então tem que ser 7 ouros, tem que empatar, mas tem que, né, tem que passar a Austrália na prata e no bronze também. E aí para passar no bronze eu também tenho que pular de 9 para 13, e aí são 4 a mais, vai dar 20, e o mais perto é 20. Cara, é um horror, cara. É um horror, mas é o Enem. É o Enem. É apenas a SMR. É apenas o Enem, sendo o Enem. Cara, é muito bizarro. O Leão Baiano está perguntando, vou voltar em homenagem ao meu amigo Leão Baiano, e o bronze, professor, o bronze, nesse momento o Leão deixa de fazer diferença. Porque pensa comigo, se o Brasil passar para 7 ouros e 17 pratas, critério de desempate é sempre a medalha imediatamente menos valiosa, certo? Com 7 ouros empata com a Austrália, mas com 17 pratas passa a Austrália. E aí não importa que o Brasil tenha 9 bronzes versus 12 bronzes, ou que o Brasil tenha 90 bronzes, ou que a Austrália tenha 150 bronzes, não importa. Porque o critério de desempate é sempre, primeiro o ouro, se empatar, desempata com prata, se empatar, desempata com bronze. Certo? Acompanhe os Jogos Olímpicos. Você vai perceber como esse é o caso. 140, quinta e última. Você está acompanhando a correção do Enem PPL 2022, prova de matemática. PPL significa pessoas privadas de liberdade. É uma prova meio obscura, meio sinistra do Enem, que as pessoas não dão muita bola. Estou resolvendo de 5 em 5 questões nas diferentes redes do Estúdio Matemática. Se você quiser consultar a programação, tome nota desse link, estudio.link/Enem. Você também encontra esse link aqui embaixo no comentário fixado do meu querido amigo professor Gustavo Reis. Que beleza! Questão 140, última da sequência de hoje. Se vocês quiserem mais, venham comigo para o YouTube. Depois que a live terminar aqui, eu faço uma live no YouTube com mais 5 questões para resolver ainda hoje. A Associação de Comerciantes Varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Até aqui, nada de informação relevante. Você não pode se dar ao luxo de ler de novo esse trecho do enunciado, tá bom? Antes do período promocional, um celular custava R$300, e aí começam as coisas importantes. Antes do período promocional, o celular custava R$300. E teve seu preço reajustado, passando a custar R$315. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%. Tá bom? Então, na ordem, primeiro o celular custava R$300, recebeu um reajuste absoluto de R$15, passando a custar R$315, e em seguida um reajuste relativo, um desconto de 20%, que naturalmente não vai incidir sobre o preço original, vai incidir sobre o preço já com o reajuste. Essa é a grande jogada do mundo das porcentagens. O desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção. E isso é muito importante. Toda vez que você vai resolver um problema de porcentagem, alma penada, você precisa saber a quem essa porcentagem se refere.
Em outras palavras, quem está fazendo o papel de 100%? Você precisa saber disso. Do contrário, não tem como resolver o problema de porcentagem. 100% de quê? 50% de quem? 30% de quanto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá bom? Era uma vez um celular que custava R$300. Um Nokia. Um Nokia que vem com o jogo da cobrinha. R$300. Certo? Esse celular sofreu um reajuste passando a custar R$315. E em seguida, um desconto de 20%. Depois desse desconto de 20%, esse celular aqui passou a custar um determinado valor X, que eu ainda não sei quem é. Tá bom? X com 2 lacinhos. Olha que meigo. Ah, que maravilha, hein? Ah. Vamos que vamos então. Você vai pegar o 315 e vai dizer que num primeiro momento, como esse desconto de 20% incidiu sobre os 315, no primeiro momento, são esses 315 que vão fazer o papel de 100%. E aí você tem duas alternativas. A primeira alternativa é calcular o valor que corresponde ao desconto D. Para calcular o valor que corresponde ao desconto D, você vai calcular 20% de 315. E aí, calculando o valor desse desconto D, você vai escrever 20% vezes 315 dividido por 100%. Certo? 0 corta com 0. Olha como é que o cabeça faz a conta. 2 vezes 300, 600. 2 vezes 15, 30. 630. 630, né? Tá vendo? 2 vezes 300. Tá bom? Isso é importante. É isso mesmo, né? 20% vezes 315 dividido por 100. Então vamos lá. 2 vezes 300, 600. 2 vezes 15, 30. Dividido por 10. Ou seja, o desconto é de R$63. Tá bom? E aí você vai subtrair esses R$63 dos 315. Esse X aqui, portanto, vai ser igual a 315 menos 63. Esse X aqui vai ser igual a 315 menos 63, vai dar 252. 252. É isso aí mesmo. Certo? Esse aqui é o valor antes do desconto, tá, gente? É o valor, perdão, após o desconto de 20%. É o valor final que vai ser oferecido o celular durante essa promoção, durante o final de semana promocional. Muitos preços, explosão de ofertas. Que beleza, senhoras e senhores. Olha só, então o negócio é o seguinte. Ou você também poderia, e eu gosto dessas alternativas, por isso que eu resolvo sem pressa, você também poderia ter feito R$315 correspondem a 100%, e o valor X, o valor final aqui, depois dessas duas operações financeiras, corresponde a 80%, ou seja, 100% menos 20% do meu valor inicial. Certo? E aí, nesse caso, você vai ter que o X vai ser igual a 80 vezes 315, tudo dividido por 100. Você vai cortar um zero em cima com outro zero embaixo. E aí você vai fazer 8 vezes 3, 24, 2.400. 8 vezes 15, 30, 120. Vai dar 2.520, tudo dividido por 10. 2.520 dividido por 10, 252, ainda bem. Tá bom? Por que ainda bem? Porque 252 é o valor que eu já tinha calculado. Agora há pouco, ainda bem que empatou. Tá certo? Essa é a ideia, portanto. Mas não é isso, exatamente isso que eu quero saber. Esse 252 vai ser um valor de referência para a conta que eu vou fazer agora. Agora que vem a conta verdadeiramente importante. Certo? Qual é a conta que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que levar em consideração que 300 corresponde ao meu valor original. E o que eu quero saber é o desconto dado em porcentagem com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção. Em outras palavras, se o meu celular custava 300 e foi vendido por 252, qual foi o percentual de desconto? Certo? Para poder fazer essa conta, eu vou dizer que 300 correspondem, dessa vez, aos meus 100%. E que 252 correspondem ao meu percentual P. Vou chamar de P só para não chamar de X, porque eu já chamei de X ali anteriormente, certo?
Nesse momento, você vai chegar à conclusão junto comigo de que P é igual a 252 vezes 100 dividido por 300, certo? Você vai cortar 2 zeros com 2 zeros e vai chegar à conclusão de que tem que dividir 252 por 3. Olha que interessante. 2 mais 5 dá 7, mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. A resposta é exata. Isso já me garante que a alternativa correta não é a letra A e não é a letra C. Nenhuma dessas duas aqui. Por causa do vírgula 24, por causa do vírgula 04. Vocês estão vendo? A gente vai se movimentando no Enem. Devagarinho a gente vai se movimentando, senhoras e senhores. Muito bem. Quando eu divido 252 por 3, eu na minha cabeça, quando eu faço essas contas, eu divido assim, ó, 252 é 240 mais 12. Vocês estão entendendo? Eu faço umas segmentações loucas dos números, assim. 240 divide por 3 dá 80. 52, 12, no caso, dividido por 3 dá 4. Então, isso aqui vai dar 84. 84%. Agora, pensa comigo por um momento, gente. Se uma vez concedido o desconto, o celular passou a valer 84%, o equivalente a 84% do que ele valia, a pergunta que não quer calar é: quanto vai ser o desconto? De quanto vai ser o desconto se o celular está valendo 84% do que ele valia no início? Naturalmente, você concluiu comigo que esse desconto só pode ser igual a exatos 16%. 16% a resposta que você encontra na letra B, Brasil. Assim como eu fiz de duas formas aqui o cálculo, tá, gente? Para chegar em R$252, vocês também poderiam ter feito esse cálculo de uma maneira alternativa. E eu vou fazer questão de mostrar aqui no rodapé para vocês, tá? Ou vocês poderiam ter montado a regra de 3 assim. 300 está para 100%, assim como 48 está para... D, não vou chamar de D de novo, né? Vamos chamar de D2, certo? Porque aqui eu já tinha calculado um valor D de desconto, D2. E aí eu quero saber de vocês, por que eu estou usando 48 aqui, hein? Vocês me digam no chat, por gentileza, por que eu estou usando 48 nessa nova montagem? Com vocês. Tempo! Por que eu estou usando 48? Por que eu estou usando 48? Estou aguardando. É um delay gigantesco no Instagram, mas é uma loucura perto do delay das outras redes. Mas vamos que vamos. Quero saber por que nesse caso, na minha contraprova, eu estou usando 48. Sabe por quê? Porque 48 corresponde ao valor do desconto. Se o meu celular custava 300 e passou a custar 252, é porque eu estou me beneficiando de R$48 de desconto, de um desconto equivalente, numericamente, absolutamente, a R$48. E aí, se eu fizer a conta desse jeito, olha que interessante, gente. D2, desconto de fato, nesse caso, vai ser igual a 48 vezes 100, dividido por 300. Fica, inclusive, mais fácil de calcular. 0 mata 0, 0 mata 0, 48 dividido por 3. Adivinhe quanto deu? 16%. E você calcula imediatamente o desconto sem ter que dar a curva do 84 conforme a minha escolha anterior.